Bem-vindos! Meu nome é Ricardo Benchim e com a ajuda de Deus vamos trabalhar agora sobre o limite de sequências no conjunto dos números reais, naquele corpo ordenado e completo chamado o conjunto dos números reais. Então, gente, simbora. Essa definiçãozinha a gente já tinha dado, né? Só que lembram que a secretária tinha cometido um errozinho aqui já está consertado. Obrigado, senhora secretária. Muito obrigado. Nós definimos que o limite quando x de xn, da sequência xn, é igual a A, se para todo epsilon maior que zero existe um n0 que pertence aos naturais, tais que n0 é menor que n, então, essa é a parte bem importante, o módulo de xn menos o valor do limite, que neste caso chamamos de A, o módulo, o valor absoluto disto, é menor do que o epsilon dado. E isto tem que valer para todo epsilon, certo? Tá bom. Já temos a ideia, já vimos alguns exemplos de sequências, então estamos com tudo para poder continuar nossa jornada. Simbora, gente. Continuemos então. Umas observações sobre isto, sobretudo na questãozinha aqui do valor absoluto, tá bom? Vamos ver qual que é. No valor absoluto, esta expressão de aqui, que módulo de xn menos a em módulo é menor que um epsilon, equivale a... O que a gente fez aqui? O que estava aqui, esse a... Por que é isto? Tem uma propriedade do valor absoluto. Então, escrever isto e isto são sinônimos, são coisas iguais. Tá bom, né? Como que a gente faz? Isto vem da propriedade que o valor absoluto é módulo, então é menor que um certo valor, neste caso epsilon, então menos epsilon vai ser menor que isto que já tem valor absoluto, xn menos a, e isso menor que o epsilon, que é positivo, né? Aí só somamos nessa inequação, podemos somar isso 3 sem problema. O problema é quando queremos multiplicar ou dividir uma desigualdade. Então somamos a em tudo, aqui tinha menos epsilon mais a, então ficou aqui menos epsilon mais a, ou a menos epsilon, né? Aí vai ficar xn menos a mais a, vai ficar só xn, tá aqui, né? E epsilon mais a, tá aqui, a mais epsilon. Isso vem do próprio valor absoluto. Também, falar isto nos diz que nos diz agora? Que o xn pertence a este intervalo. É mesmo, né? Isto e isto, o x tem que estar entre a menos epsilon, isto, x pertence a menos epsilon, e a mais epsilon, isso, e a mais epsilon, os limites do intervalo. Então, todos esses daí são sinônimos. Isto é igual a isto, que é igual a isto. Então, esses três daí são sinônimos. O que foi usado? Essa propriedade que a gente acabou de falar, né? A gente acabou de falar essa propriedadezinha aí, que vem do valor absoluto. Certinho. Bom, feito os esclarecimentos, feitas as observações, agora podemos continuar. Então, bora. Vamos definir o que é uma sequência convergente. Então, temos nossa sequência, de forma que existe o limite dela. Se existe o limite dela, então diremos que a sequência é convergente. Fácil. Temos uma sequência, o limite existe, então ela converge. E o que acontece no contrário? Bom, caso contrário, diremos que a sequência é divergente. Uma observação a isto. Uma forma de entender a definição que foi dada é: como existe o limite, então isto, x pertence a esse intervalo. Estão lembrados na observação anterior a gente colocou, né? X pertence a esse intervalo. Isto vale para todo o valor de en, né? E para todo epsilon, obviamente, né? Xn tem que estar nesse intervalo. Quer dizer, todos os elementos da sequência estão confinados dentro de esse intervalo finito.
Ele não vai escapulir por aí, né? Não vai escapulir. Mas a existência do limite tem mais ainda. Tem mais informação de isto. Isto é só uma forma de entender a definição, mas tem mais coisas, tá bom? Então vamos lá, vamos lá, vamos lá. Teorema. Eu sei, muita gente não gosta dos teoremas, né? Mas precisamos de eles. Vocês já viram como que ajuda os teoremas, né? Então, vamos lá, vamos lá. Uma sequência não converge para dois limites diferentes. Uau! Por isso que se chama unicidade. Quer dizer, o limite da sequência é único. Sendo assim, vamos tentar provar. Quando a gente faz provas na matemática de unicidade, qual que é o caminho que a gente sempre toma? Assume que existem dois, né? Assume que é verdade que existam dois, daí trabalhamos e chegamos numa contradição. Então, se não existem dois, também não vai existir 3, 4, 5, não, né? Se nem existem dois, então só tem que existir um. Então, vamos fazer isso. Vamos supor que tem dois limites para a nossa sequência. Um vai para o valor A, e outro, da mesma sequência, outro limite da sequência vai para um valor B. A e B são diferentes. Esta é nossa afirmação. Vamos trabalhar e vamos ver se chegamos numa contradição. Se chegamos na contradição, então, voilà, monsieur, voilà, mademoiselle. Très bien, très bien. Muito bom, muito bom. Nesse caso, provamos. Então, sigamos, continuemos. Então, isto vale para todo epsilon, né? Então, para todo epsilon, na definição, tem que valer tanto para o primeiro limite quanto para o segundo limite. Total, vale para todo epsilon. Então, da definição do limite, do primeiro limite, teria isto daqui. Certo? Certo. E do segundo limite, teria isto. Lembram que a gente falou que são sinônimos? Então, né? Do primeiro limite para isto. Xn tem que pertencer a esse intervalo. E do segundo limite para B, tem que pertencer para esse intervalo. A e B são diferentes. Em um momento possa ser até que para algum valor de epsilon, possamos ter uma interseção desses intervalos, né? Só que isto vale para todo epsilon. A grande jogada está aqui. Vale, tem que valer para todo epsilon. Então, nós podemos reduzir o epsilon de forma que o xn ou está aqui ou está aqui. Porque os intervalos não vão ter mais pontos em comum. Isso mesmo, né? Se escolhemos, como vale para todo epsilon, algum epsilon pequenininho, vai acontecer que o xn ou está aqui ou está aqui. Se xn, digamos, está aqui, isto não é possível. Se isto não é possível, esta é a própria definição do limite. Esse limite não existe. Ai, ai, ai. Então, né? Não pode estar em ambos. Um dos limites não existe. Que é justo o que queríamos provar. Se um deles não existe, então só existe esse daqui, né? Pronto. Então, se dois não existem três, aí vai por lá, né? Mas nós acabamos de provar que uma sequência só converge para um só limite. Pronto. Certinho. Não é difícil, mas temos que nos abstrair. Bom, mais um teorema. Toda sequência convergente é limitada. Oh, mas espera aí. Como que a gente definiu uma sequência que era convergente? Estão lembrados? Só para ir colocando as coisinhas, né? Isso. Quando existe o limite. Então, falar que uma sequência é convergente é falar que seu limite existe. Então, nós podemos usar toda a definição do limite. Uau. A sequência é convergente, então existe o limite. Quer dizer... Está vendo como as definições ajudam e as demonstrações não são tão difíceis quando a gente tem bem claras as definições. Por isso a importância de vocês fixar bem, tanto quando estão escutando aqui, quanto a gente manda nas folhas de rascunho, tanto quanto a gente
fala para vocês prepararem seu caderno, né? Bom, daqui já estão um pouquinho, eu sei que demonstrar não é fácil, mas aqui vocês já estão um pouquinho adiantados na demonstração. Pode uma pausa e tentem fazer. Eu sei que demonstrações não são fáceis para muitos, mas uma vez que quebra isso, fica fácil. Então, gente, simbora. Agora uma pausa. Já! Okidoki. Vejamos como foram. Sendo assim, então, isso dentro que sai da própria definição do limite. Então, nós temos isto daqui. Nós queremos mostrar que essa sequência é convergente. Então, que tal escolher um K, um número real, de forma que esse K vai ter? De forma que o menos K, seja menor que A menos Epsilon. Que é isto daqui. É possível, sim. Não tem infinitos números reais, né? E aqui, que também o K seja maior do que A mais Epsilon. Com certeza é possível. Sim, eu posso, né? Se é assim, então eu posso escrever que o xn está entre menos K e K. E agora estamos vendo da aula anterior que quando acontece isto, nós podemos falar que nossa sequência é limitada. Limitada. Uau! Que legal! Observem, está falando que toda sequência convergente é limitada. Não está falando o contrário, que toda sequência limitada é convergente. É bem diferente, né? Se vocês reveem os exemplos que a gente trabalhou na aula passada, vocês vão perceber que em alguns casos temos sequências limitadas, mas elas não têm como converger. Tá? Bom, sobretudo aquelas que mudam de sinal, tá lembradas? Tá? Vejam alguns exemplinhos e pensem nisso. Bom, continuemos, gente, continuemos. Seja, vamos dar uns exemplinhos. É justo o que a gente está falando, né? Aquela que vai mudando de sinal. Essa de aí, essa sequência, é limitada? Sim, é limitada, né? Mas será que converge? Não converge. Não converge, né? Ela não converge porque sempre está para um valor 1 ou para um menos 1. Para um 1 e para um menos 1. E como a gente sabe, uma sequência não pode ir para dois limites. Né? E aqui está indo para um caso para mais 1 e outro caso para menos 1. Então, o limite não existe. Então, essa sequência não converge se o limite não existe. Porém, ela é limitada, como a gente já tinha visto nos exemplos anteriores. Agora veamos com isto. Essa de aí. Tentem ver vocês agora. Essa de aí. Será que é convergente? Será que é limitada? Será que não é? É com vocês agora. Uma pausinha já. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okidoki. Voltando. A sequência não converge e também não é limitada. Observem que quando a gente fala limitada é tanto superior quanto inferiormente. Aqui possa ser que temos... Não possa ser. Ela é limitada inferiormente. Porém, superiormente não é limitada. Então, não é limitada. Tem que ser ambos, né? E não converge. Claro, o limite não vai existir. Sempre está crescendo, né? Múltiplos de 2 a n, né? 8, 16, 32, 64 e sempre está crescendo. Sempre está crescendo. Então, não é limitada e não converge. Mais um exemplo. E essa daí, o que vocês acham? O que vocês acham? Façam. Já. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok? Bom, gente, se é assim, vejamos então. A sequência é convergente? Sim. Então, ela é limitada. Como é que ela é convergente? Porque cada vez está diminuindo seu valor. Então, quando n tende para infinito, quer dizer, 1 sobre 2 a n, quando n tende para infinito, esta sequência tende para zero. Né? Cada vez vai ser menor valor da sequência.
então ela é convergente. Se ela é convergente, o nosso teorema fala que tem que ser limitada. E a gente já sabia, né? Ela é limitada aqui inferiormente e superiormente. É só colocar o 0 e o 1, né? Está dentro desse intervalo. Está um intervalo limitado. Tem suas coisinhas, mas não é tão complicado assim, não. Mas, com certeza, se não tiver bem fixas as ideias, oh, gente, aí sim que complica e muito, 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 muito. Então, este é o momento de fixar. Lamentavelmente, a maior parte dos alunos deixam tudo para o final. Falam, agora está fácil, né? O professor segue o que Paulo Freire faz, então ele facilita o conhecimento, mas eu tenho outras matérias para trabalhar. Isto assisto vídeo rapidinho e já estou craque. Não. Gente, a matemática precisa de um tempo para amadurecer os conceitos. Por isso que depois se dão mal e depois ainda ficam bravos. Ficam bravos. Por quê? Porque eles não seguiram o procedimento recomendado. Deveriam ficar bravos com eles mesmos, mas não, a pessoa é difícil assumir os erros, né? Tentam jogar a culpa em todo canto que puder, menos assumir seu próprio erro. Bom, espero que não seja o caso de vocês. Continuemos. Mais um teorema. Fala uma sequência monótona. Estão lembrados? Monotonamente crescente, monotonamente decrescente. Tá? Fala que uma sequência monótona é limitada. Como assim? Vejamos então. Provemos. Caso que seja uma monótona crescente. Nós temos isto daqui, né? Fala uma sequência monótona e limitada, então ela é convergente. Então temos que ter essas duas condições, que seja monótona. E estamos pegando o caso crescente para analisar primeiro, né? Então nós temos esse caso. Só que, como está falando que é limitada, tem que ter algum número por aqui, né? Isto. E vamos chamar esse número de A mais epsilon. Obviamente, por aqui também vai ter o A menos epsilon. Se nós escolhemos apropriadamente o A e o epsilon, vale para todo o epsilon. Então, é só escolher apropriadamente o valor de A. Sim, eu posso fazer isso sim. Com certeza, com certeza. Agora, vem mais uma coisa aqui, uma questãozinha. Observem então, eu vou pegar isto e os extremos. Isso é ou não é? Isso daí. Com certeza. Com certeza. Que não é mais do que a definição do limite. Em outras palavras, esta partinha está me dizendo que o limite existe. E se o limite existe, por definição, então ele é convergente. Isto. O caso decrescente é provado analogamente. Observem. Cheguei nesta desigualdade, limite existe, então a minha sequência é convergente sim. A gente definiu assim, né? Uma sequência é convergente se seu limite existe. Pronto. Existe limite convergente. Convergente, existe o limite. Bom, temos então já provado isto. Toda sequência monótona e limitada tem que ter essas duas condições. Então, ela é convergente. Vamos definir então agora o que é uma subsequência. Então, temos uma sequência. Então, um subconjunto infinito, tem que ser infinito, dela é chamado de subsequência. Porque uma subsequência também tem que ser uma sequência, né? E uma sequência é um conjunto infinito, né? É um conjunto infinito, tá? Denotaremos a subsequência, umas observações aqui, por x' de n. Quer dizer, x' de n é um subconjunto de xn, ou uma subsequência neste caso, né? Por exemplo, só para fixar bem. Lembram dessa sequência? 1 menos 1, 1 menos 1, 1 menos 1, menos 1, menos 1, até infinito, né? Se eu só pegasse os positivos, 1, 1, 1, 1, é uma subsequência. Também pode ter pego os negativos, menos 1, menos 1, menos 1, também uma subsequência.
O interessante aqui é que esta subsequência não é convergente, porque teria dois limites, né? Ou vai para 1 ou vai para -1. Então, essa subsequência não é convergente. Porém, esta de aqui sim é convergente. Tudo vai para 1, né? Converge para 1. Então, interessante, né? Uma sequência que não é convergente possui uma sequência convergente. Uma subsequência convergente. Dentro dele tem algo que converge. E quais serão as condições para isso? Justamente isso vem através do teorema de Bolzano-Weierstrass. Mas vamos ver aqui. Observações antes, né? Dada uma sequência, a forma prática de ver se ela converge é calculando o limite. Pronto, quando n vai para infinito. Que já a gente mais ou menos tinha visto, né? Aquele termo, no final, quando tínhamos 1 sobre 2 a n, né? Vai crescendo, 1 sobre 2, 1 sobre 4, 1 sobre 18, 1 sobre 16, 1 sobre 32, e cada vez ficando pequenininho, né? Bom, calculamos o limite quando n vai para infinito. O valor obtido será o valor de convergência. Bom, vejamos, por exemplo, para fixar essa ideia. Temos essa sequência. A gente pode desenvolver ela assim, né? Calculo primeiro o termo para n igual a 0. Não pode ser 0, porque o denominador aqui é n. Então, com n igual a 1, estamos no critério de Peano, dos naturais de Peano. Bom, colocamos então com 1, aqui seria 2 sobre 2 sobre 1, 2. Quando n vale 2, seria 3 sobre 2, e aí vai indo, né? Mas, bom, posso fazer, mas como saber se ela realmente converge? Calculo o limite quando n vai para infinito. Esta parte eu vou fazer. E vocês vão tentar fazer as próximas, certo? O que eu vou fazer aqui? Bom, vou escrever dessa forma. Como 1 sobre n, aqui ficou 1, n sobre n ficou 1, e aqui ficou 1 sobre n. E esse limite, a gente sabe que os limites são operadores lineares, então esse limite pode entrar aqui, pode entrar aqui. Então ficou o limite de 1, o limite de uma constante, isso vai dar o próprio 1, e esse limite, quando n vai para infinito, fica 0. Cada vez fica piquitito, né? Chiquitito. Pequenininho. Então, no final dá 1. Viram? Pronto. Agora, sua vez. Temos essa sequência, tentem fazer já. Agora. Prontinhos. Conseguiram? Se for assim, então vejamos como ficou. Calculando o limite, seria o limite desse, né? Mas aqui vem a parte algébrica de visualizar. Eu consigo escrever isso dessa forma. 1 foi para lá, outro ficou 1 mais n sobre 1 mais n, que dá 1. Então ficou isso daqui. Aí decompõe. E novamente, esse limite dá 0. Quer dizer, no final só ficou esse limite dessa constante, que é o próprio 1. Não é difícil, não. Não, na verdade, não é difícil assim, quando a gente tem um termo em forma de n, né? O termo geral. Bom, observação. A sequência convergente, essa daqui, não é? É uma subsequência de essa daí. Que também convergem. Ambas convergem. Que são limitadas, porque convergem. Então, quais serão as condições de uma sequência para ter uma subsequência convergente? Como a gente falou, isso está no teorema de Bolzano-Weierstrass. Toda sequência limitada, não estou falando convergente, só limitada, possui uma subsequência convergente. Então, a condição de uma sequência limitada para ter uma subsequência convergente é o que estamos vendo aqui, né? Então, toda sequência limitada possui uma subsequência convergente, como a gente tinha visto. Que doido, né? Nesse mais, menos 1, mais, menos 1, mais, menos 1, né? A gente pegava a sua sequência 1 ou menos 1 e são sequências convergentes. Mesmo a outra não era convergente, era mais, menos 1, porém é limitada. Então vamos tentar provar esse teorema aqui. Um teorema muito famoso dentro da análise matemática, né? Tem uma importância histórica mesmo.
Por isso que leva o nome de Bolzano-Weierstrass. Que foram os que contribuíram para conhecer ele da forma que temos hoje em dia. Do teorema anterior, que sabemos? Uma sequência monótona, ilimitada e convergente, né? Então temos uma partinha aqui, né? Já temos uma parte do teorema anterior, uma sequência limitada e convergente. Então só restaria saber que nossa sequência tem uma subsequência monótona. Será que isso é possível sempre? Uma sequência limitada ter uma subsequência monótona, porque se a minha subsequência é monótona, já temos monótona, e como a sequência é limitada, a subsequência também é limitada, então convergeria, pronto. Essa é a forma de provar o teorema. Prontos. Usando o teorema anterior. Se não está tão claro, eu recomendo que deem uma pausa aqui e revejam o teorema anterior e fixem bem porque estamos usando ele, né? Essa é a vantagem de fazer as aulas no YouTube, né? As videoaulas, que vocês têm a forma de poder dar uma pausa, né? Entender, fazer a rebobinagem para trás, né? E conseguem ver de novo uma, duas vezes. Às vezes, né, eu tenho um sotaque diferente, né? Mesmo sendo baiano de coração, eu tenho um sotaque misturado entre paulista e argentino, uma coisa assim, né? A pessoa fala. Paulista e chileno falam. É doido. Mas tudo bem, né? Aí não entendeu bem uma coisinha, rebobina e podem ver de novo. Essa é a vantagem das videoaulas. Mas vejamos, lembramos no teorema anterior, toda sequência monótona também vale para subsequência, toda subsequência monótona, ilimitada e convergente. Então, se nossa subsequência aqui que queremos dessa sequência limitada é monótona, pronto. Então, nosso intuito é provar que nossa subsequência da sequência limitada é monótona. Isso, precisamos provar que toda sequência limitada possui uma subsequência monótona. Isto é mais ou menos assim que vamos fazer, né? Dado um termo, escolhemos o próximo como sendo menor ou igual. Pode ser maior ou igual, porque só fala monótona, né? A gente falou monotonamente crescente, monotonamente decrescente, para todos os casos, né? Mas aqui já estamos colocando os dois de vez. Por exemplo, né? Como sendo próximo, como sendo menor ou igual. Isso quer dizer, continuamos esse procedimento, ou seja, pegamos um termo, né? O próximo não é menor ou igual, então não escolho ele. Pego o próximo, também não é menor ou igual. Esse descarta. Só que aí apareceu um que é menor ou igual. Esse pego. Agora com esse novo faço o mesmo procedimento. E vou indo até, como é uma coisa infinita, vou indo até o infinito, né? Posso fazer isso sem parar. Quando fala sem parar, é até o infinito. Assim geramos, então, nossa sequência x' que é monótona. Se ela é monótona, então ela e também é limitada, então ela é convergente, a nossa subsequência. Pronto. Trabalhamos hoje, sim, mais um pouco de sequências. Sim, e como? Definimos o limite, agora sim do jeito certo, não com aquele errinho que tinha a secretária, e mais, destrinchamos o limite, né, aquela parte importante onde tem o epsilon, o valor absoluto de x n menos a, em valor absoluto menor que epsilon, destrinchamos e usamos várias vezes, né? A convergência está intrinsecamente ligada ao limite. Toda sequência convergente tem um limite. E se tem um limite, a sequência é convergente. Pronto. Isso é base das bases. Também trabalhamos alguns interessantes teoremas, né? Há uma sequência monótona, ilimitada e convergente. E o teorema que trabalha com subsequências, o teorema de Bolzano-Weierstrass. Também, né? Uau! Shalom, minha gente. Se for vontade do nosso Deus, nosso bom Deus, a gente se vê na aula que vem. Auf Wiedersehen.